Meus irmãos, o texto da palavra aqui, carta aos Hebreus, fala a respeito do ministério dos anjos. A comparação de Jesus com o ministério dos anjos. Então mostra a superioridade de Jesus sobre os anjos e mostra a dependência dos anjos ao Senhor Jesus. Então, quando nós nos dirigimos ao Senhor por uma necessidade nossa, nós não estamos nos dirigindo aos anjos, nós estamos nos dirigindo ao Senhor. E Ele vai enviar os seus anjos, diz assim, e Ele dará ordem a teu respeito. Ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Então, os anjos atendem determinações do Senhor. E eles não são independentes na sua maneira de agir. Então, nós vamos aprender pouquinhas coisas a respeito dos anjos, mas o assunto principal que nós vamos trazer para os irmãos é mostrar o que é que o ministério dos anjos influenciou dessa obra. A descoberta do grande benefício dessa obra, o que nós descobrimos? E viemos descobrir muito tempo depois. Nós não tínhamos noção nenhuma do que estava acontecendo conosco, porque quando nós vimos a respeito de operação de anjos, num canto, no outro, alguns livros até escritos, tem um grande evangelista que escreveu um livro sobre anjos, que eu não vi nada de anjos ali, eu acho que ele nunca viu um anjo. Então, nós que passamos a ter todos os dias essa vivência com os anjos, todos os momentos, nós estamos vendo isso. Nós não temos uma reunião do presbitério, nenhuma. Jamais tivemos uma reunião de presbitério sem a presença dos anjos, jamais, sem a notificação deles, dizer como, e às vezes dizer como vai ser a reunião, se quer demorado, se quer ir logo, os assuntos, tem 50 assuntos para serem tratados aqui, 3 assuntos estão eliminados dessa lista, e você vai, daqui a pouco, pá, esse aqui, vamos comprar essa propriedade. Essa propriedade, tá bom, o pastor de lá mandou. Propriedade é a única que tem no Brasil, é a mais barata que tem no mundo, é não sei mais o que, é não sei o que lá, e papai. Está todo mundo certo, tem 4 herdeiros, eu disse, tem um que não vai assinar. Não dá outra coisa. Tem um que não vai assinar. Manda lá para o pastor. Não, está tudo certo. Chega lá na hora e não vai nem no cartório, camarada. Então nós temos uma assistência de anjos, não estamos trabalhando, nós não estamos vivendo isso aqui. As coisas estão acontecendo, grande convocação, grande reunião, são momentos de operações de anjos. Se o senhor não mandar fazer, nós vamos ficar fazendo sozinhos. E sabe o que vai acontecer? Nada. Vai acontecer o que está acontecendo lá em todo canto. Nada. Então as operações de anjos, agora elas são uma intervivência da igreja com esse ministério de anjos. Por quê? Porque a igreja vai partir, a igreja vai sair, e ela não vai sair sem a assistência dos anjos. Não tem como se deslocar, a igreja não tem como se preparar, se ela não tiver uma assistência de anjos, cada um de nós, cada um. Especialmente a igreja como corpo nessa hora. Ela tem que estar devidamente organizada, e o elemento de união e o agente de união entre a própria igreja, que movimenta toda a igreja, que traz para dentro da igreja todos os recursos da eternidade para que ela possa sobreviver nessa hora, são os anjos. Nós não sabíamos disso. Nós ignorávamos isso até um certo tempo. E é isso que nós vamos mostrar rapidamente aos nossos irmãos neste restante de seminário. Então vamos ler o texto, que é só um versículo da palavra de Deus, que está em Hebreus, verso 14, que fala a respeito desses anjos, encerrando naturalmente o capítulo, que é o capítulo 1. Então, o último versículo diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Há 3 coisas que são muito importantes na ministração de anjos. Quando nós começamos a nos deparar com visões de anjos, nós queríamos aquilo que todo mundo quer, é matar uma curiosidade. E eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos gostariam de ver um anjo? Levante a mão. Vejam só que tem um monte de curiosos aqui, não é verdade? Então, é a minha curiosidade de todos. Todo mundo quer ver um anjo, não é mesmo? Agora, você quer para que ver? Para quê? Para quê? Hein? Qual o motivo que você quer ver anjo? Pode dizer aí.
Hein? Você quer saber se ele é, não é? Se ele é louro, se ele é alto, se ele tem olhos claros, né? Se as vestes são brancas, se ele tem asa, não é isso? Isso aí é muito importante, né? Se eles falam. Então, isso aí é a curiosidade. A curiosidade que todo mundo tem, é natural. Quando nós começamos a ter visões de anjos, então nós começamos a ter as visões de anjos como se visão de anjos fosse para matar a nossa curiosidade. Como muita gente levantou a mão aqui. Então veja aqui, não quer dizer que não é um desejo santo, é um desejo santo, mas curioso, e pelo fato de ser curiosidade, já não é mais santidade. Então, já é humano. Mas o Senhor nos atende. É um desejo, por que você tem um desejo? Porque você crê. Você crê na ministração de anjos, você crê na presença de anjos, você crê na operação de anjos, você crê que eles existem e que eles estão no nosso meio operando. Isso é muito importante. Nós estamos a todos os instantes ouvindo as operações de anjos, toda hora. Teu irmão, pastor, estava em tal lugar assim, eu fui operada e quebrei o braço em determinada parte, foi preciso fazer um enxerto, tirou daqui do ilíaco, foi feito um enxerto, o médico disse que a dor ia ser terrível, porque mexeu com o osso, e eu de noite, quando terminou a cirurgia, estavam 3 anjos lá, um eu vi com a mão em cima do meu braço, outro me segurando, outro um óleo na cabeça. Eu dormi a noite inteira e eles falaram comigo, viemos aqui para tirar toda a sua dor. 15 dias sem nada, sem sentir cosíssima nenhuma. O médico chegou no outro dia, o que foi? Não está sentindo dor? Não, estou falando dor. Não estou sentindo. E dormiu à noite? Dormi. Não, dormiu à noite? Não dormi. Ele disse, não. Uma coisa diferente, ela deu testemunho, ele ficou impressionado, porque ele sabe, todo mundo sabe perfeitamente que esse tipo de cirurgia, né, ele é altamente traumático e quando mexe com o osso o negócio dói mesmo. Mas vejam só, nós não vamos contar essas experiências, nós não vamos contar outras experiências que estão, não é, que nós somos conhecedores, mas nós temos que entender 3 coisas que são fundamentais. A primeira coisa é que a doutrina de anjos é uma doutrina que nos interessa hoje, porque nós estamos lidando com os anjos. Se nós não conhecemos a ministração, por que eles estão ministrando, qual o motivo dessa ministração, como eles agem, de que forma, e é interessante que essa doutrina, ela é uma doutrina muito ampla, ela é muito abrangente, porque a multiforme sabedoria de Deus faz com que haja uma multiforme operação dos anjos. Eles agem de uma forma aqui, às vezes a visão aqui é de um anjo enorme, a figura de um guerreiro, e você sabe por que vê aquele anjo daquela forma. Por outro lado, você vê anjos de menores estaturas, você divisa que se trata às vezes de um serafim, de um querubim, você vê, ou um varão comum, numa estatura comum, você vê, às vezes, você vê só a asa dos anjos, você vê, não vê só, você ouve o batido das asas, você sente o ar das asas dele em certas reuniões, você vê, às vezes, o rosto deles, você nunca vê um rosto humano, você nunca vê aquele rosto de um anjo, você não vê, você sabe que é um anjo, nunca vê. Uma hora os olhos são 2 tochas de fogo, outra hora o rosto é todo incandescente, então, mas você sabe que é um anjo, você vê as vestes deles, você vê às vezes na frente de um carro, não é? Numa viagem, você vê ele na frente, a chuva batendo e caindo em cima dele, você vê, ele está na frente, assim, naquela região do radiador, você vê, mas ele vai na frente, está dirigindo, ele está lá, o anjo está aqui na frente, a água está caindo, ele está na frente, aí, olha lá, você vê as gotas caindo, é como se, né, batendo nele, como se estivesse caindo, você vê num voo de avião, tem um anjo ali naquela asa, tem outro nessa aqui, a gente já sabe que vai chegar, ou nem que seja para cima, mas vai chegar. Então é a confiança que você tem, né? É a segurança que você tem, nunca ele vai mostrar isso, um anjo está te acompanhando, mas é a segurança, é a certeza de que quando você vai está tudo certo, está tudo encaminhado, é um momento que você às vezes
vai viajar, você não gosta de certos veículos. Eu não gosto de avião, eu tenho horror de avião. Aquilo para mim é uma jaula, é uma jaula. E quando ele começa a levantar voo, então, aí piora a minha situação. Não gosto, está acabado. Pronto, ninguém tem nada com isso. Mas aí você dá a presença dele, dá um sinal da presença dele. Aí diz, bom, agora o anjo está aí, pode me levar, vamos embora. Não é isso? Então, são as manifestações de anjos que nós hoje integramos nessa grande ministração que o corpo, que a igreja está vivendo e aprendendo a conviver. Não chegamos a um entendimento completo, conhecemos tudo a respeito deles, porque há discernimentos, há momentos que eles vêm e você não sabe bem, para aquele momento, o que é que tipo de operação está acontecendo. E é por isso que às vezes as pessoas que não têm discernimento se precipitam. Mas vejam só os irmãos, a palavra aqui mostra claramente que eles são ministros enviados para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, a meu favor, a seu favor, eles estão presentes em todos os momentos. A doutrina de anjos, nós já conhecemos, ela é bíblica desde o Velho Testamento, com Abraão, anjos Ló, que falam com Ló, que dão os recados da parte de Deus, todo o Velho Testamento. Então, nós conhecemos a aparição de anjos e em alguns momentos, anjos que nós sabemos que falam, que expressam a figura do Senhor Jesus. Isso é uma aparição de anjos no Velho Testamento, é muito comum, né? E que eles se apresentam como o Senhor Jesus, como por exemplo, quando Josué estava diante do muro de Jericó, cidade de Jericó, diz, como é? Você é dos nossos? Não, sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Ali estava o Senhor Jesus, era a presença dele. O pão de cevada era a presença dele, ali em volta dos sírios, do arraial dos sírios. Então, há muitos momentos de visões onde o Senhor Jesus estava presente ali. Vejam os irmãos que no Novo Testamento, antes do nascimento de Jesus, as aparições dos anjos a Maria, a José, a Zacarias, então a série deles. Depois do nascimento de Jesus, quando miríades de anjos, depois a igreja com Pedro, com Paulo, tantos outros, né? Passa a Macedônia, ajuda-nos. Pedro, então, a igreja reunida, ele preso lá na prisão, nós vemos a moça, não é? Que vai, Pedro é solto pelo anjo, é desamarrado, né? Ele estava na prisão, o anjo foi lá, abriu o cárcere, tirou as amarras de Pedro, Pedro vai sair da prisão, Pedro apressado, como todo mundo já sabe a história de Pedro, não é? É um gênio todo especial, o de Pedro. Hoje, não, peraí, Pedro, peraí. Bota a capa, né? Bota a sandália, você vai sair na rua, você pode pegar um resfriado. Quando chegar lá no meio da rua, vamos continuar hoje. Não, Pedro, você já é de maior idade, você já sabe o caminho, a rua é muito fácil, eu vou me embora, você está livre, na rede você queria, vai lá. Ele chegou na casa, bateu a porta, quem é? Não, a criada veio, né, disse assim, é Pedro. Não, Pedro não, deve ser o anjo de Pedro. Não, é Pedro, está aí. E eles abriram a porta e Pedro entrou, e era Pedro mesmo, foi livre da prisão. Então, são as manifestações da igreja primitiva, a presença de anjos, isso é tudo. Então, a doutrina é muito clara com respeito a manifestações e a operações de anjos de várias formas. Quando se abre o Apocalipse, que é o momento profético que nós estamos vivendo, porque se trata do tempo da igreja, do seu momento do arrebatamento, do preparo da igreja para a sua partida, então você vai encontrar quase todos os tipos de anjos, manifestações, operações, ministrações, anjos que levam o recado da parte de Deus, anjos que trazem, anjos que têm poder sobre o sol, anjos que têm poder sobre a água, sobre o fogo. Então, nós vemos uma manifestação de anjos extraordinária e uma movimentação em todo o livro de Apocalipse, porque, na verdade, ele fala do tempo dos últimos dias da igreja. Então,
o livro das revelações, onde Jesus é revelado e toda a preocupação de Deus para essa hora é que esses ministros, eles trabalhem, eles lutem, porque a igreja vai precisar de sair, a igreja precisa ser arrebatada, e não é uma tarefa fácil, tirar o homem do mundo, da situação que ele se encontra, do momento profético que ele se encontra, de grandes lutas, de momentos de aflição, de momentos onde a carne domina todas as coisas, onde os sentimentos, a cultura, onde nós vemos todo tipo de impedimento para tentar firmar o homem aqui na terra. Quando o Senhor fala na vinda de Jesus, ele fala que é um momento, ninguém sabe o dia nem a hora. Por que ninguém sabe o dia nem a hora? Porque se nós soubéssemos o dia e a hora, nós íamos pensar, irmãos, Jesus veio no ano 2010. Aí, o que aconteceria? Não subia ninguém. Não subia ninguém. Por quê? Porque o adversário não ia deixar subir. Ele ia inventar um negócio, uma coisa, uma perturbação para ninguém subir. É por isso que ele não sabe o dia nem a hora. E o toque da trombeta é que vai confundi-lo. Porque no toque da trombeta, ele não sabe o que está tocando. Ele não sabe o que está tocando, porque ele não sabe, ele não conhece. Ele não conhece os toques que são dados, porque é do Espírito, é o sopro do Espírito. E ele não sabe o que o Espírito está dizendo. É por isso que a obra dos nossos dias, ela vive da revelação. Porque a revelação é a forma de nos esconder do adversário. Quando eu falo revelação aqui, ele não está aqui, ele vai embora. Ele não ouve, ele não sabe quem sou eu. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu começar aqui, porque eu expulso, porque eu faço, daqui a pouco ele já sabe meu nome, sabe onde é que eu moro, né? E não faltam uns 3 ou 4 aqui para dizer, né? Para informar. Então, vejam só, nós temos que entender que nós vivemos um momento profético que é o momento do Apocalipse, é o momento das revelações, então Jesus se revelando. E a maneira de se revelar à igreja nessa última hora é através de seus ministros. De seus ministros, ele faz o quê? Labaredas de fogo. Então nós temos então uma doutrina. Estamos vivendo um momento. Todas as vezes que Deus quis operar na vida dos homens, ele operou dentro de um momento onde havia uma grande manifestação de anjos. Então, a manifestação de anjos, a multiplicação de visões de anjos, são sinais previsíveis de um acontecimento na economia de Deus. Então, Deus tem alguma coisa para realizar naquele tempo, naquele momento, naquele instante, nesse momento profético. E nós vimos isso em todas as épocas, as manifestações de anjos, o nascimento de Jesus, milhares de anjos, e agora nós estamos vendo que essas manifestações de anjos, elas estão ligadas diretamente ao momento profético, quando a igreja se prepara para o seu arrebatamento. A função dos anjos nós já sabemos que é trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, existem alguns problemas no entendimento da doutrina de anjos. Por exemplo, a questão de adoração. Não se adora anjos. Por que nós não podemos adorar anjos? Porque eles não aceitam a nossa adoração. Então nós vemos, né? Quando alguém se ajoelha, não se ajoelha diante de mim. Não aceita a adoração. O anjo do Senhor não aceita. Sabe quem aceita? É o anjo que não é do Senhor. E a palavra do Senhor diz, por isso não se invoca anjo do Senhor, porque não vem o anjo do Senhor. Quando você invoca anjos, não vem o anjo do Senhor, vem o anjo que está rodando aí. E a palavra do Senhor diz, legiões de espíritos imundos e anjos caídos povoam os ares. Então, nessa convocação que você faz, essa invocação, não vem o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor não aceita invocação nem adoração, porque eles estão todos na submissão do Pai. Mas os caídos, aqueles que não atenderam ao ministério, à ordenação desde a eternidade, a esse só expulsou, e eles andam por aí e realizando a obra que todo mundo conhece, que não é do Senhor. Então não se adora anjos. A grande identificação dos anjos está além do véu. Quando depois que Jesus morre, então o que se destaca? Destaca lá o propiciatório, não é? A arca de madeira, o propiciatório e os querubins, que são as asas da fé, aquilo que liga o homem diretamente a Deus. Hoje nós nos inteiramos da eternidade através da fé. E são os anjos que levam
esses recados. Então, por isso é assim, Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Por quê? Quando você fala uma língua estranha, você está falando língua de anjos. Quando você fala língua de anjos, o adversário não sabe o que você está falando. Quando você dá a interpretação daquela língua por um dom espiritual, ele não sabe, ele não ouve, porque ele já está repreendido pela língua estranha. As pessoas não sabem disso. Elas não dão valor, às vezes, ao dom espiritual, elas não sabem. E toda manifestação de dons é um enigma para o adversário. É por isso que a igreja precisa ser corpo. É por isso que os dons têm que ser ministrados com sabedoria. É por isso que os dons têm que ser vigiados, para que não entre o espírito do homem, nem o espírito que não é de Deus. É preciso que todas as coisas que acontecem como dons espirituais, elas estejam dentro de um ministério. É por isso que crente não pode sair pelo meio da rua entregando o dom. Isso acontece nos movimentos. E o que acontece nos movimentos? Acabam-se. Os líderes caem, porque eles se apresentam na frente, estão na frente. Então, são eles que são os donos. Não é um corpo. Nós estamos aqui falando coisas que, se falar isso lá fora, um homem qualquer no outro dia está no chão. Não tem para onde. Mas nós estamos aqui cobertos pelo sangue de Jesus. Nós não viemos para cá. Nós não viemos para cá para brincar. Para brincar. Então nós viemos aqui exatamente. E nós sabemos que aquilo que nós estamos falando, o Senhor está nos honrando. Porque nós não estamos confiados em nós estamos confiados no Senhor. Porque a revelação não é minha. A revelação vem da parte do Senhor. E toda vez que eu entrego a revelação, eu jogo a luz em cima das trevas. Entendeu? E quando você acende o farol e joga assim em cima de uma pessoa de noite, ele não enxerga você de jeito, não sabe nem quem é seu nome, nunca te viu, ele some, porque fica encandeado. E assim é a revelação, é a obra que o Espírito está realizando. Meus irmãos, hoje nós temos que valorizar essa grande manifestação da presença de anjos no nosso meio. Há dias atrás, foi um grupo nosso a Portugal, e chegando lá, eles tinham para um trabalho no sul de Portugal, estavam saindo de Lisboa, aproximadamente uns 300 quilômetros. Todo mundo disse, não, as estradas estão totalmente interrompidas. Eles entraram na estrada e havia um nevoeiro que não se enxergava nada, absolutamente, não tinha farol, não tinha nada, nem a estrada se enxergava. Eles, como é que, vamos ou não vamos? As pessoas oraram ali, estavam todos dentro da carrinha, como eles chamam, né? Aí vocês dizem assim, meu servo orará agora, estenderá as mãos e o meu povo seguirá. Ele orou, estendeu as mãos, clareou na hora. Só para quem ia, só para o nosso pessoal. Do outro lado, em volta, tudo, neblina que ninguém via, mas a estrada nossa estava... O anjo estava na frente. O anjo estava na frente. A nossa experiência com anjos é uma experiência extraordinária. Na volta, e agora a volta? A mesma coisa. Estende a mão e a contramão abriu outra vez. Chegaram, não teve nada. Os irmãos ficaram atônitos, ficaram maravilha, que maravilha. Nós tivemos o caso do irmão nosso aqui, o pastor de uma igreja nossa aqui, que estava saindo de São Paulo para o interior de São Paulo, chegou no meio da estrada de tarde, a cair da tarde, sozinho, o carro pifou. Ele parou, tinha um barzinho daqueles que dá de beira de estrada, onde se juntam as pessoas ali para jogar totó, aqueles troços, tudo, beber, aquele negócio. Ele parou daquele lado e as pessoas vieram para... O que houve? Ele disse, não, o carro deu um defeito, abriu para lá, abriu para cá, nada. Um homem mexeu, o negócio aqui não achava o defeito. E ele percebeu, de repente, que havia alguém ali encostado numa pilastra e que se dirigiu a eles. Eu posso dar uma olhada no seu carro? Ele disse, pode, perfeitamente. Disse, um minutinho. Abriu, foi lá, desceu num lugar ali que não tinha casa, não tinha nada. Ele olhou, era cair da tarde, mas ele viu que não tinha nada. Pouco ele voltou, ele não viu nada, ele viu que ele tinha alguma coisa na mão. Então, botou ali o carro. Pode ligar o carro. Ele ligou o carro, pegou, disse, negócio estranho esse aqui. Aí, ele disse, bom, eu estou indo para... O senhor está indo para algum lugar? Eu estou indo mais adiante. Eu vou ficar mais adiante. O
senhor quer um? Aceito. Silencioso, ele ficou dentro do carro, sentado, e ele ficou assim, disse, não tem um assunto para esse meu amigo que está aqui. Ele sentiu assim um temor muito grande, e disse assim, eu vou ficar aqui na frente. Parou no lugar, não tinha casa, não tinha nada, ele saltou, o senhor vai ficar aí, não pode me deixar aqui na frente. E agora, ali para frente, ele começou a chorar. O anjo do Senhor estava com ele. Na volta, ele disse, eu vou voltar, e o Senhor falou com ele. Senhor, enviei o meu anjo para te socorrer. E na volta, ele insistiu, vinha parando, vinha beirando a estrada. Será que foi aqui? Será que foi ali? Onde ele saltou? Ele viu? Nada. Meus irmãos, nós temos experiência com anjos. Cada um aqui, tem muitas pessoas aqui cheias de experiência com anjos. Aqui os pastores vivem disso. Eles vivem disso. Experiências com anjos. Nós temos, nosso povo é um povo abençoado nessa hora. Nós precisamos crer nesse momento que estamos vivendo. E o Senhor está nos enriquecendo com a presença de anjos, porque é o momento da partida da igreja. E sem essa assistência, ninguém sai. Se não bota um pé fora do chão, não tem como, porque as lutas são grandes. Então, nós vamos chegar a um instante onde nós estaremos numa grande convocação, é um exemplo, estou dando, e o Senhor vai levar o seu povo. Naquele instante, uns estão se preparando para ir, outros já chegaram, estão indo, o povo está orando, é uma madrugada, o Senhor diz, eu quero o meu povo orando num período tal. Os fiéis vão. Onde eles estiverem. Aí vem o noivo, sair ao encontro. A igreja tem que estar pronta. A igreja não vai se aprontar, ela tem que estar pronta. E a nossa preocupação hoje é a prontidão da igreja para esse momento profético. Eu quero só trazer aqui para os irmãos alguns pequenos exemplos da nossa identificação com o ministério dos anjos, daquilo que nós não sabíamos e que viemos tomar conhecimento depois de algum tempo, o que estava acontecendo conosco. Nós ouvimos falar o anjo de curiosidade, né? O irmão queria ver o anjo, e a hora que o anjo chegou, ele saiu correndo com medo do anjo. Então, quer dizer, ele queria ver anjo, mas... Né? Então, outras experiências, né? O irmão no púlpito, de repente, ele começou a cantar e a rodar, ele sozinho, rodando. A gente ficou parado, olhando. Eu disse, ô irmão, me perdoe, eu estava aqui numa roda de anjos, não estava cantando. São momentos, são instantes, nós tivemos instantes maravilhosos. Nós tivemos um momento aqui no começo da obra, aí agora eu vou dizer aos irmãos, o que aconteceu conosco, que marcou essa identificação e o interesse do Senhor em colocar os anjos para trabalhar nessa obra, a nosso favor, porque eles viram que era impossível que nós, nessa hora, conseguíssemos preparar um povo, trazer uma mensagem, falar de revelações, falar de corpo, falar de tudo isso, ter uma estrutura como nós temos hoje, se nós não tivéssemos a assistência dos anjos. Nós vimos aqui casos. Aqui o Manaim tinha, aqui embaixo passava, era a cozinha do Manaim, aqui embaixo havia uma cozinha, era tocada a lenha, e a irmã que vinha fazer a comida, eu era até uma pessoa chegada a mim, eu não ia na casa dela de jeito nenhum, porque a comida que ela fazia era um negócio, era uma aguaceira, era um dilúvio, troço sem sal, sem gosto de nada, e eu não sou lá essas exigências todas. Mas vejam só, o Senhor mostrou em visão que era ela a responsável pela cozinha. Eu digo, essa está muito boa. Não sou só eu que vou sofrer, não. Ela chegava assim, passava a mão num punhado de sal e tum, na panela. Um pouco de tempero, puf, outra vez aqui, pouca comida, ótima. Aqui, milagre. Mas, em compensação, só dava a visão do pé do anjo em cima do fogo ali, né?
Então a comida com pé de anjo é muito boa, né? O Senhor nos livrou de várias formas aqui. Nós tivemos momentos onde caiu uma chuva de faíscas elétricas. Nós temos irmãos aqui, está aqui um irmão aqui, que tomou um choque lá na cozinha, meteu a mão lá no negócio de ferro lá. Eu acho que até hoje ele tem na memória. Nós saímos, nós não podíamos andar, que era uma chuva, e nós reunimos os pastores imediatamente, dobramos os joelhos. Senhor, tem misericórdia. A população toda andando por aí, a chuva caindo, nós não tínhamos quase cobertas aqui, as cobertas eram muito poucas, e mesmo raio não tem esse negócio também, né? E nós ajoelhamos, aí os irmãos estavam ali, o Senhor deu uma visão. O Senhor mostrava aqui uma luta, veio um exército de anjos com espadas, os raios vinham, desviava, e a gente via as faíscas que deviam cair aqui, elas começaram a cair fora. Aí, olha, pode olhar. E nós começamos a ver, e as faíscas começaram, em vez de cair aqui, como estavam caindo, elas começaram a cair. No outro dia tivemos até informações de que pessoas foram atingidas aqui próximo, né, e até perderam a vida. Mas como sinal, né? Como sinal. Mas vejam só, não estamos satisfeitos, porque não fomos nós, e foram os outros que perderam. Mas nós estamos lá debaixo do Senhor, debaixo do plano do Senhor, né? Nós estamos aqui, os irmãos precisam ver, era como se tivesse caído uma chuva de meteoros, era uma coisa, um trovão, um relâmpago, mas as faíscas parece que concentraram todas aqui. Mas os anjos vinham e trabalhavam com espadas, não é? Eles diziam, olha, a espada é mais reluzente do que os raios. Eles estão sendo desviados para todos os cantos. E nós começamos a ver, o povo pode ficar à vontade agora. E os raios caíam para todo quanto é canto. Então, nós tivemos essas manifestações, mas tivemos manifestações que marcaram. Nós tivemos um lugar aqui, uma reunião, onde o lugar se moveu. O lugar se moveu. Foi essa área de cá, um grupo de irmãos que estava aqui. A mensagem, o Senhor mandou que entregasse naquela noite, era um início de obra. Nós não entendíamos aquilo. Quem vai pregar? É um fulano aqui e tal. O Senhor deu uma revelação, e a mensagem é essa aqui. Ele começou a pregar, de repente o Senhor tomou a congregação, tomou o irmão, desapareceu, e tinha um arcanjo na frente, pregando, falando, e todos entendiam aquilo que o Senhor estava falando em línguas estranhas. E de repente o poder de Deus caiu de tal forma que o lugar se moveu. E alguns nós temos aqui, eram escoras aqui de madeira, negócio assim até perigoso, porque eram cobertas, que a gente fazia para acomodar a população que vinha, e tudo do chão batido, de barro batido, era uma verdadeira luta, mas Deus estava presente. E naquele dia, muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo, foi um Pentecostes. As pessoas terminaram o culto, não falavam, só falavam em línguas. Eu falava um com outra em línguas, e se abraçavam, choravam. Mas a presença do Senhor foi tão extraordinária. Uma irmã chegou e me procurou, pastor, olha aqui, o senhor sabe, teve um momento que eu pensei que ia ser arrebatada. Eu me agarrei na coluna, pastor, e fez muito bem. 2 erros seus. Primeiro foi não querer subir, o segundo vai derrubar a coluna e matar o resto, estava aqui. Você com esse corpo todo, o lugar chegava a tremer. Eu digo, pois é. E os irmãos estavam do lado de cá, eles sentiram que o lugar se moveu. Aquilo que eu gostei. Aí nós ficamos, mas, senhor, manda todo dia um negócio desse aí para nós. Não é? Se moveu uma vez, pode mover 2, 10. Mas não era isso que o senhor queria. O senhor queria mostrar que ele estava conosco. Nós tivemos uma experiência de igreja, eu era pastor numa igreja, que é a igreja de Ferro e Aço, e a igreja ali eu orava de madrugada, era 4 horas da manhã, nessa madrugada nossa com medo de ladrão. Então, 4 horas, os irmãos trabalhavam, alguns entravam às 5 horas da manhã para trabalhar nos fornos, na fundição, e eu cheguei um dia, às 4 horas da manhã, era um domingo pela manhã. Cheguei lá, era um culto que nós íamos ter. Eu cheguei, a igreja estava toda do lado de fora. Aí, eu disse, o que houve? O que houve? Aí eles vieram, rodearam. Olha, nós subimos um monte, conforme o senhor sabe. Eu disse, eu sei que vocês iam subir um monte. Eu disse, quantos subiram? A igreja toda.
toda a igreja, exceto as crianças. Tá bom. E o que aconteceu lá? O que aconteceu está aqui. Aí um me mostrou um galho de folha, um galho de planta, as folhas secas totalmente. Isso que o senhor está entendendo isso aqui? Eu digo, ó, eu não estou entendendo nada, porque as folhas estão secas, mas elas pegaram fogo, mas elas não pegaram fogo. Então, o negócio aqui que eu, sinceramente, eu nunca vi isso, não. Aí, eu trouxe outro galho, eu trouxe uma folha. Eu digo, foi muito estranho o que eu estou vendo aqui. Nunca vi isso. Elas não estão secas, não pegaram fogo, não estão verdes de forma nenhuma, elas pegaram fogo. Eu falei assim, pegaram fogo, estão chamuscadas, mas não pegaram fogo. Tem um negócio aqui errado, aqui estranho aqui. Eu disse, não, é o seguinte, nós subimos essa noite e de repente o Senhor nos visitou com fogo. E o fogo, aí disse assim, fogo, companheiros, tem fogo aqui. E eles passavam a mão no chão, começavam a tirar, a limpar, e o fogo subia, e subia, e subia, e subia, mas não queimava. E eles trouxeram aquilo. O que é que vamos fazer com isso? Eu disse, uma coisa só, destruir. Só isso, destruam isso, nada mais. Disse, mas tem uma irmã que levou uma folha para casa. Ela foi embora, ela foi a única que saiu e foi embora. Ela levou uma folha dentro da Bíblia dela, porque o Senhor mandou que ela levasse. Essa folha dele disse, não, o Senhor mandou, está tudo muito bem. E essa irmã chegou em casa, era alta madrugada. O marido, que não era crente, na janela, esperando por ela. Ela chegou, a irmã Neide, está aí. Neide, estava na cozinha, está aí. Neide, que história é essa? Você olha, você chegar em casa, olha, o nome dele era Sebastião. Ó, Bastião, não quero falar com você aqui fora, não. Vou entrar, que eu tenho um recado para você. E ele todo entorroado, todo aborrecido, isso aqui dentro que eu quero conversar com você. Eu tenho um recado da parte de Deus para você. Então você vai se ajoelhar. Aí ele, contrariado, se ajoelhou. Sebastião, abre a Bíblia agora. Ele abriu exatamente onde estava a folha pegando fogo. Ele, Neide, que negócio é esse? A folha pegando fogo, a folha que ela levou pegando fogo. Isso é um sinal de Deus para a sua vida. O Senhor nos visitou com fogo lá em cima do monte e mandou que eu trouxesse você. Não precisa falar mais nada. Se converteu ali, naquela hora, chorando, se quebrantou, e foi um dos baluartes da obra aqui. Ele já faleceu, partiu para o Senhor. Era um homem simples. O resto da vida dele, ele se entregou aqui o trabalho na cozinha. Na cozinha. E o sepultamento dele foi num bairro de casas populares. As ruas estavam tão lotadas que o povo, nunca vimos isso aqui. Quem foi que morreu? Não é possível, qual foi a autoridade que morreu? As ruas estavam todas coalhadas de gente, de carro, tudo da obra. Foi praticamente aquele grupo todo lá, e o seu testemunho foi o testemunho que o Senhor marcou nessa obra. A nossa irmã Neide está aí, os irmãos que estavam lá naquela madrugada, aqui tem um resto aqui de familiares que estavam lá, mas os irmãos estavam naquela madrugada, o irmão pastor Netinho, está lá no Principiante, pastor Altivo está aí, está lá no Principiante, pastor Anderson também, que estava lá. Então, daquele grupo, pelo menos 8 pastores saíram ali, saíram 8 pastores. E eles viram o fogo. De seus anjos, ele faz labareda de fogo. Nós não sabíamos por quê. Que estranho é esse? Que história é essa? Estávamos numa reunião, nos preparando para aquele dia onde o fogo, onde o lugar se moveu. Foi a madrugada que antecedeu a noite onde o lugar se moveu. O Senhor disse, amanhã eu vos quero reunidos. Então era um grupo de intercessão.
uma noite muito difícil para nós, que já não tínhamos lugar para dormir. Eu mesmo fui dormir num paiolzinho que tinha ali, onde tem um bebedouro, um paiol em cima de milho, e os irmãos sabem que é aquele caruncho, né, que dá, aquele entrava por tudo quando era na perna, na cabeça, no cabelo, não teve jeito para dormir. Então, o sono que eu tive foi um momento quando o Senhor também me visitou. Mas naquela madrugada nós fomos 4 horas da manhã, frio, era um gelo. Havia uma roda d'água ali naquela região, porque passava um regato aqui, tudo isso era praticamente um vale, e nós estávamos lá, e muito frio, que era o lugar de moer o grão, aquelas coisas todas. E o Senhor deu uma visão de que naquela noite, sobre esse morro que está do lado de lá, do lado à nossa direita, estava um ser, e ele tinha suas vestes, a orla dos seus vestidos, caíam sobre 2 lugares. Um era sobre este lugar aqui. Quando nós queríamos saber onde é o templo, que o Senhor queria que fizesse o templo, eu disse, não, aquele é o lugar que eu escolhi. A orla do vestido dele estava aqui. E a outra caía no vale, mas os seus olhos eram como 2 faróis que iluminavam o vale como se fosse de dia. E a pessoa que contou a experiência disse, olha, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, é uma coisa gloriosa. E era uma manifestação a outras manifestações da presença de Deus, que era naturalmente aquele princípio de obra, com grandes lutas, com grandes dificuldades, aflições, e todo tipo de impedimentos, todo tipo de obstáculos. Era a luta que estava começando, mas que estava sendo fortalecida pelo Senhor. E agora nós começamos a perceber aquilo que o Senhor estava começando a fazer conosco. E o acontecimento da noite foi o que culminou daquele dia, de tudo que aconteceu. Nós começamos a entender, meus irmãos, a operação do Senhor no nosso meio. Nós começamos a ver aquilo, o fogo. Começamos a ver a operação do Senhor, o lugar se moveu. Nós tivemos uma reunião, terminando aqui, nós tivemos uma reunião, o Senhor disse que queria nos falar alguns segredos. Meus irmãos vão entender um fato muito interessante. O Senhor tinha uns segredos para nos falar. Éramos um grupo de uns 10, 8, 7, 8 pastores. Que nós subíssemos ao Manaim, numa tarde, ele queria falar conosco. Subimos, não sabíamos o que o Senhor queria falar. Fomos para aquele lugar onde tem aquela sala de apostila ali. Tudo era muito rústico, havia uma porteira, aqui era tudo muito aberto, não corríamos os riscos que corremos hoje. Então, nós nos assentamos ali naquele horário e fomos orar, saber o que o Senhor queria. De repente o irmão disse, olha, tive uma visão. Eu estou vendo chegar aqui um exército muito municiado, eles estão ali na porteira, estou vendo, há um comandante, e ele já fez uma distribuição de soldados em toda a volta aqui do Manaim, toda a fronteira do Manaim, todos os limites estão tomados por exércitos. Armas, ele fala assim, armas que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi. E eu estou vendo que o comandante geral, ele saiu de lá com um grupo de 7, e ele se postou aqui em frente, onde nós estamos aqui atrás, e de frente, onde nós estávamos reunidos. E a cada momento, ele tomava uma posição, e ele tinha um papel na mão, e esse papel que ele tinha na mão, ele trouxe e colocou, entrou aqui e colocou em cima da nossa mesa. Eu procurei olhar, ele está aqui. Os outros estão lá embaixo, ali do lado. E ele está aqui com esse papel. Eu confesso que eu não estou entendendo nada, está tudo escrito em línguas estranhas. Aí nós oramos, Senhor, mostra, fala, o que é, o que o Senhor tem que falar. Interessante que o Senhor começou a falar alguns segredos da obra para aquela época e para o futuro. E falou o que ele queria, o que ele tinha.
Mas nós não estávamos entendendo praticamente nada. Daqui um pouco, outro irmão disse assim, olha, o comandante saiu, desceu com o grupo e está desmobilizando todo o exército que ele botou aqui em volta e está indo embora. Aí nós ficamos, o que está acontecendo, o que nós fizemos? O tempo passou, terminamos ali, glorificamos, a reunião estava encerrada, depois nós vamos entender uma coisa. É que ele queria nos dizer uma coisa, cercou toda a região para que o adversário não ouvisse o que ele ia nos dizer de segredo. Os irmãos estão entendendo? Porque nós éramos ainda incipientes, nós ainda não tínhamos uma consciência formada a respeito de clamor, embora usássemos o clamor, mas nós não tínhamos ainda. As coisas ainda não estavam bem delimitadas, mas aí, a partir dali, nós começamos a ver o zelo do Senhor pela obra. O Senhor deu normas, algumas nós não passamos para os demais, elas são segredos, foram dados e norteiam a obra até hoje. Elas encaminham a obra até hoje e vão continuar, porque o Senhor tem segredos, o Senhor tem segredos para todos nós. Eu me lembro um dia que o Senhor me falou de um segredo, e o Senhor disse que, para mim, Ele falou que eu usasse aquele segredo que Ele tinha para mim. E eram em ocasiões tais. É segredo, eu não vou falar com ninguém, vou morrer com ele, é claro. Mas, o Senhor tem nessa hora, meus irmãos, um segredo para cada um de nós. O Senhor tem um segredo para essa obra. Ele não quer que o adversário tome conhecimento. É por isso que aquele cuidado que o Senhor tem dessas pessoas faladoras, língua comprida, esse pessoal futriqueiro, mal criado, mau caráter, esse pessoal que não tem temor a Deus, esse povo não pode ficar numa obra dessa. Porque de repente eles ouvem coisas e daqui a pouco eles põem para o mundo. Eles põem para o mundo. Faz o que Judas fez. E o Senhor tem um zelo todo especial por essa obra. É por isso que nós não podemos abrir, falar tudo, por quê? Mesmo porque a obra está caminhando e é do Senhor, Ele vai continuar fazendo. Aquilo que é segredo para mim, Ele deve ser dito para outros também como segredos, como armas, como recursos para certos momentos. Então, meus irmãos, nós estamos numa obra onde a ministração de anjos, nesta hora, ela está se confundindo com a igreja, com todos os atos da igreja. Nós não temos que temer nada, nós não temos que estranhar nada, nós não temos que perguntar nada das operações do Senhor, porque o Senhor resolveu fazer isso conosco. E eu confesso aos irmãos que eu nunca ouvi dizer dessa ministração de anjos em lugar nenhum do mundo, em grupo nenhum do mundo. Há manifestações, o Senhor visita servos, nós temos casos, exemplos de irmãos fiéis em tantos países, na Europa, na África, na Ásia, na América. Há exemplos que são exemplos isolados, mas para nós não. Para nós o Senhor resolveu enviar os seus anjos, resolveu descer a sua glória para nos assistir. E nós, meus irmãos, não estamos interessados simplesmente em ver anjos, aquilo que todo mundo gostaria de ver. Nós estamos interessados em saber o trabalho deles, a operação deles e o cuidado que nós devemos ter com as coisas do Senhor, porque em cada operação dessas o Senhor está presente com os seus anjos e nós podemos ferir os ministros do Senhor que trabalham a nosso favor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A nossa preocupação hoje, meus irmãos, com relação à ministração de anjos é essa. Nós temos que ter o cuidado. Nós não podemos desafiar o anjo que não é do Senhor. Não podemos. Não é função nossa. E Moisés, o adversário contendia com o anjo do Senhor pelo corpo de Moisés. E o anjo do Senhor disse: o Senhor te repreenda. Ele não usou nenhum juízo de maldição. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos,
A nossa conduta tem que ser uma conduta cuidadosa, porque nós estamos lidando com uma obra, que é a obra do Espírito Santo. E às vezes nós sofremos por causa disso, porque nós ferimos, nós quebramos o nosso voto diante do Senhor. Nós fazemos, essa semana passada, uma irmã nos procurou e disse: pastor, eu queria, nessa minha gravidez, que nascesse uma menina. Pedi que vier nascer sua menina. E já é o 4º menino que vem agora. Estou decepcionado porque eu tive um sonho que nascia uma menina, que era uma menina, que viria uma menina. E eu estou decepcionada. Mas depois eu tive um outro sonho, assim. E eu sabia da história. Eu disse, e eu abri a Bíblia e disse assim: e quebraste o voto. Eu disse: olha, a menina que vinha para você, ela vem. Mas eu já fiz todas as cirurgias, agora não é mais possível ver menina. Eu disse: não, mas ela vem. A menina que vem para você é a obra. O menino, que o Senhor disse que era a menina que vinha, e que ele fez isso, foi a obra que você não levou em conta. Você queria uma menina, naquela época, eu me lembro quando você disse: aqui no meu ventre vai nascer um pastor. E o Senhor deu uma revelação que botasse o nome dele, de Samuel, e você botou outro nome. Um nome vulgar, um nome comum. Seu marido disse: pastor, com esse nome não existe. Disse: é isso mesmo. Então o Senhor, agora vai nascer um menino. Como é o nome dele? Davi. Então a obra vai começar agora, na sua vida. Vai nascer o menino mesmo, que é a vontade do Senhor, e vai nascer a menina, que é a obra na sua vida. Que você não teve, porque você quebrou o voto diante do Senhor. Veja o que é discernimento. Vocês irmãos estão vendo o que é discernimento? Agora então eu posso ir tranquila, posso descansar. Já podia há muito tempo. Meus irmãos, nós estamos numa hora delicada. Nada do que está acontecendo não está acontecendo por acaso. Os anjos estão operando. Nós estamos falando aqui, estão operando. Nós vamos falar aqui, a internet vai ligar diretamente, as mensagens aqui, elas vão sair lá em árabe, em inglês, em francês, seja do que for, as línguas, elas vão, e as vidas vão se entregar a Jesus, porque os anjos vão estar operando, realizando essa grande, e é isso que o Senhor quer para nós. A grande manifestação de anjos no nosso meio, meus irmãos, só tem um sentido: é o preparo da igreja para ir embora. Eu louvo ao Senhor, e nós glorificamos ao Senhor, porque os anjos estão trabalhando a nosso favor. Eles para nós são labaredas de fogo. Eles para nós, eles são o nosso, nosso escudo, nosso broquel. Eles estão atendendo às determinações do Senhor agora a nosso favor. Eles estão operando na sua casa, eles estão operando na sua vida, na vida do seu familiar, no seu emprego, eles estão operando. Você tem que crer, você pode crer, você pode crer. Eles estão operando na sua vida porque você é fiel, porque você ama o Senhor, porque você confia nele, porque você vai ser arrebatado, porque a igreja está sendo preparada para isso, porque você está no grande exército do Senhor para essa grandiosa luta, essa batalha que está diante de nós, que os anjos é que vão lutar por nós e vencer. Estai parados e vede o livramento do Senhor. Meus irmãos, nós hoje somos um povo privilegiado. Não somos privilegiados porque temos recursos, porque são poucos diante de tantos recursos que existem aí. Não somos privilegiados porque temos cultura, porque a cultura ela não tem valor nenhum. Não somos privilegiados por nada mais do que temos a presença do Senhor na nossa vida, os anjos do Senhor trabalhando, cuidando, zelando por nós, cuidando da nossa vida e encaminhando a igreja para o grande e glorioso dia do Senhor. Meus irmãos, aqui sim, vamos encerrar essa palavra lembrando de uma coisa, de que os anjos do Senhor estão operando agora aqui também. Em nenhum momento que falamos a respeito dos anjos, eles deixaram de cumprir a sua missão, especialmente quando nós testemunhamos a respeito deles. O mesmo anjo que cantou numa cura
há 20, 30, 40, 50 anos. É o mesmo anjo que canta numa cura hoje aqui. O mesmo anjo que tocou lá no paralítico, lá de Cafarnaum, é o mesmo que pode tocar na sua vida. Porque são os mesmos. Não há tempo. O tempo não passa sobre eles. Não existe tempo para eles. Porque é o que diz a palavra. E nós estamos, meus irmãos, confiados no Senhor, que manda, que envia os seus anjos para trabalhar a nosso favor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. De pé.